dessa mesma linha de assassinatos, né? São assassinatos cometidos no mar, que envolveu um jogador de basquete famoso dos Estados Unidos, nos anos 2000, por aí, talvez. Eu sou meio ruim de datas, mas enfim, é recente, é relativamente recente. É quase da mesma época do nosso amigo Do aqui. Tucci. Chamado Bryson Dale. Ele era um dos grandes jogadores da NBA na época. E aí, no auge da fama, ele resolveu abandonar as quadras e falou: não quero mais jogar, eu vou viajar. E aí pegou a namorada dele, saiu viajando pelo mundo. E ele, durante uma escala que ele fez no Tahiti, na Polinésia Francesa, ele resolveu comprar um barco. Comprar um barco que ele queria ir do Tahiti para o Havaí, velejando, navegando. Então ele comprou um barco, contratou um capitão para levar o barco, porque não era muito a praia dele. Então iria ele, a namorada e o capitão no barco. Só que ele tinha uma família complicada, sabe? Principalmente um irmão dele, era muito complicado, com quem ele não se dava. E pouco antes dele partir da Polinésia, o irmão dele chegou lá. O irmão dele ficou sabendo que ele tinha comprado um barco, ficou sabendo que ele ia fazer uma viagem. O irmão dele apareceu lá e falou: olha, eu quero ir junto. Vamos reatar, né? Quem sabe a gente se entende, une a família numa viagem dessa. E ele ficou meio assim, acabou aceitando. E eles saíram então em 4. Ele, o irmão, a namorada e o capitão, para fazer essa travessia da Polinésia até o Havaí. Uma semana depois, a família da namorada estranhou porque parou de receber mensagens. Estranhou. A família da namorada, né? E aí deram alerta para guarda costeira: olha, pode ter acontecido alguma coisa, né? Parou de mandar mensagem. Dias depois, o barco onde eles estavam apareceu de volta no Tahiti, em outra marina lá, com outro nome, mas uma coisa meio grosseira, assim, mudou o nome, escreveu aqui com canetinha, Sim. né? O barco foi identificado como sendo o mesmo, mas já com outro nome, e no barco estava só o irmão dele. Só o irmão. E o irmão, na hora que chegou na marina, desembarcou e fugiu, foi embora. Bom, então, eles sabiam que o irmão havia sobrevivido e que 3 haviam desaparecido. Tinham sido mortos. Passou mais ou menos, acho que 2 ou 3 meses, o gerente do banco onde o Bryson tinha conta fez contato com a família falando: olha, tem um cara aqui com um passaporte dele querendo fazer uma compra volumosa em ouro, etc e tal, e eu tô achando estranho, em nome dele. E o irmão tinha ido lá comprar como se fosse pro irmão que estava desaparecido. E aí acionaram a polícia não agiu imediatamente, permitiu que o cara fosse embora. O banco não atendeu o pedido, mas o cara fugiu. Ele estava no Novo México, alguma coisa assim. Ele fugiu para a Califórnia. A polícia foi atrás dele. Ele estava escondido na casa de uma namorada. O máximo que a polícia encontrou foi a namorada. A namorada contou a versão que ele falou para a namorada que teria acontecido. Aí ele inventou uma história de que o jogador, o irmão dele, o Bryson, teria tido um desentendimento com o capitão do barco e que teria tido uma briga, uma luta corporal, e que nisso um caiu na água. Uma história toda sem pé nem cabeça. Ninguém acreditou na história dele. Mas, em suma, ele matou as 3 pessoas. Matou o capitão, matou o irmão e matou a namorada. E ele, quando ele ficou sabendo que a polícia estava atrás dele, ele fugiu para o México. Clássico, né? Um clássico, atravessou a fronteira, foi para o México. De lá, ele ligou para a mãe, falou: olha, eu não tenho nada a ver com isso, né? Contou uma história fantasiosa. Mas, em seguida, ele tentou cometer suicídio, tomando uma dose grande de insulina. E foi internado em coma e acabou morrendo depois. Então, assim, no final da história morreram todos. Num espaço de meses morreram todos. História macabra. Pois é. E um cara muito famoso na época, na NBA. Era um jogador muito famoso. Ele já estava aposentado, mas ainda era um dos grandes nomes lendários da NBA. E morreu assim, cara. Morreu.